Olá, eu sou o professor Ronaldo Santos, especialista no português da FGV, e neste vídeo você vai acompanhar o estudo de caso da nossa aluna Ana Flávia, recentemente nomeada para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Interessante que Ana Flávia chegou até nós acertando 40% das questões de língua portuguesa. E no intervalo de 15 dias do nosso acompanhamento, ela saiu desse percentual e acertou 75% das questões, conquistando assim a sua nomeação neste cargo, com excelente plano de carreira, com excelente salário. E a partir de agora, você vai ouvir da própria Ana Flávia como que o nosso trabalho foi imprescindível para que ela alcançasse esse resultado. Como o nosso acompanhamento tornou essa nomeação possível. E se você vai fazer prova da banca FGV e já percebeu que o português dela é totalmente diferente das demais bancas, que é a matéria que realmente diferencia, que coloca o candidato dentro das vagas, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para um formulário. Você vai clicar, vai ser redirecionado para esse formulário, vai preencher as suas informações e eu pessoalmente vou entrar em contato com você. Nós vamos agendar um horário e eu vou traçar um plano para que você tenha um resultado similar ao da Ana Flávia. Mas agora você vai ouvir dela em como o nosso trabalho fez total diferença para a nomeação dela. Porque hoje a gente tem uma história muito legal para contar, que é a história da Ana Flávia, né? A Ana Flávia foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, né? Ela me conheceu aí, ela ia fazer uma prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Tava com muita dificuldade na FGV. E a gente se conheceu faltando quanto tempo, Ana Flávia, para a prova? Eu não sei, acho que tinha uns 14, 15 dias ou mais, não lembro, mas entre 2 a 3 semanas por aí. Bem apertado, né? O tempo bem apertado. E aí a Ana Flávia vinha de um percentual ali de 50%, mais ou menos, na FGV, e ela tinha o objetivo de, pelo menos, aumentar um pouco esse percentual de acerto, né? O concurso dela, por exemplo, a principal matéria era língua portuguesa e as específicas ali a Ana Flávia é doutora em psicologia, né? Ela ia fazer a prova para analista do TJRJ e língua portuguesa compunha ali cerca de, acho que um terço da prova, né? Se eu não estou enganado, acho que eram 60 questões. Eram 70 questões e português eram 20. Aí eram 10 de direito constitucional e administrativo, foi a parte que eu fui pior. Aí fui bem em psicologia e fui bem em português. Mas eu sinto que foi um recorde, assim, porque eu tinha muita dificuldade, eu estava muito perdida, eu não sabia para onde ir. Aí, quando eu via, foi no Instagram, eu acho que alguma publicação, alguma propaganda, eu mandei mensagem para o Ronaldo, e aí eu comecei a ver os vídeos, né, tentando ali, acho que né, a Paula perguntou como que eu fui fazendo, eu fui vendo as videoaulas, porque como eu tinha muita dificuldade, eu pensei, eu não vou direto nas questões, que eu preciso entender o que está se tratando, porque eu estava muito perdida. Aí eu fui assistindo muito, assim, as videoaulas que eu não lembrava, né, o que eu não entendia, eu voltava, e fiz algumas aulas também particulares, que me ajudaram muito com o professor, e fui para as questões. Aí eu comecei a selecionar, né, assim, que depois eu fiz da Marinha também, então eu acho que, como aqui é específico para FGV, né, mas é isso, focar ali na banca, pegar a questão e ir fazendo, entender aquela disciplina e tentar fazer questão daquilo, fui fazendo mais ou menos assim. A façanha é que a Ana Flávia, ela fez uma mentoria individual comigo, né? Nela, eu falei para ela, a gente vai focar na resolução de questões, a partir de lá a gente vai trazer a teoria. E só questões da FGV, a gente fez, eu acho que 10 horas de aula, né, até a data da prova dela. Então, a gente focou na resolução de questões. E a façanha disso tudo é que, na FGV, com essas 3 semanas, aproximadamente, eu acho que era menos, acho que era cerca de uns entre 15 e 20 dias que ela tinha para a prova dela, ela bateu 75% de acerto lá na prova da FGV.
no TJRJ. É um gabarito preliminar, mas assim, a FGV ela muda pouquíssimos gabaritos de língua portuguesa. Pode haver alteração para mais ou para menos. Para menos aí. Já na Marinha, que é um concurso temporário, Ana Flávia bateu 34 de 40. Agora caiu para 33 por causa Caiu pra dessa 33. Mas essa ali não tem como a banca defender aquele gabarito. Verba a ver com sujeito oculto, foi que os deu? Não, deu indeterminado. Indeterminado, né? É sujeito inexistente, né? Verba a ver, fenômenos da natureza, é sujeito inexistente, né? Isso aí é inquestionável, né? Então, assim, muito bem, né? E uma característica que quando a gente começou as aulas particulares, eu falei bastante para a Ana Flávia. Uma coisa que eu visualizei nela, que eu falei, olha, você vai muito bem, mesmo tendo pouco tempo. Primeiro que ela chegou com a mentalidade, assim, de quem não esperava milagre. Ela não chegou, assim, professor, em 15 dias eu falei, olha, Ana Flávia, a gente vai melhorar, mas eu não te garanto 80%. A gente vai melhorar, mais do que o que você sabe, você vai aprender. Mas, assim, e ela veio com essa cabeça, com esse compromisso. Não, eu vou, e depois eu volto do início, porque eu não vou parar nesse concurso, essas foram as palavras dela. E assim a gente fez, a gente iniciou com essa mentalidade, ela foi para cima do concurso dela com muita garra. E uma coisa que eu achava muito importante, um ponto que eu falei assim, eu admiro bastante isso em você, que foi resiliência. Por exemplo, tinha questões da FGV que eram muito difíceis, que eram assim, complexas, era um cargo aí de analista, é uma prova pesada. E eu falei assim, só que, sabe, eu te dou uma explicação pesada e você não é aquela pessoa que fala, nossa, eu não dou conta de aprender isso. Entende? Poxa, isso é muito difícil. Ah, não, isso... Não, professor, mas como que é isso? Ela estava sempre em busca de mais. E às vezes eu falava, normalmente eu nem sempre aprofundo tanto com os alunos assim. Porque às vezes você percebe que quando você começa a trazer um conteúdo denso, você percebe que o pessoal já vai ficando com medo, já vai sumir na participação, você já vai... E ela não, ela estava sempre aprofundando o assunto, querendo entender de onde vinha, por que aquilo, e a gente ia fazendo conexões ali, e eu acredito que essas conexões tenham ajudado, essa resiliência mental que ela teve, né, que ela se mostrou durante a preparação. E eu acho que isso não só para a língua portuguesa, mas o próprio pensamento do concurso para o concurso público é muito importante, porque em concurso público acontece muita sacanagem, né? Acontece muita injustiça, muita questão que é até difícil de explicar. E às vezes você fala, olha, eu não sei nem o que a banca quis aqui, não, para falar a verdade. Isso aqui eu não vou me esforçar para defender esse gabarito. Mas só que isso não é a totalidade das questões. Você pega alguns gabaritos assim, e depois você pega questões bem elaboradas. E eu acho muito positiva essa capacidade que ela teve de ser proativa, de lidar com a dificuldade que era a banca. Fala, poxa, é desse jeito, eu aceito que a banca é assim. Eu vou entender qual a melhor estratégia para eu ir bem na prova dela.